Olá, estamos começando aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Nossa personalidade de hoje vem lá de São Miguel dos Campos e é um artista visual de uma categoria danada, reconhecido em toda Alagoas. Vamos conhecer um pouco mais da vida dele. Eu estou falando de Rony Exxon, que está aqui com a gente no Personalidade. Um prazerzaço estar com você, Rony. Teu nome é um trava-língua danado, rapaz. Olha, eu ao começar o programa, errei 5 vezes o nome do Rony. Vamos começar pelo nome. Como danado escolheram esse nome para você, Rony? Ai, Paulo, bom dia a todos, bom dia, Paula. Não, lá em casa todo mundo tem nome de remédio. Todo mundo na minha casa tem nome de remédio, Paulo. Porque, é Rony Exxon, Tegline Taqueline. Olha pra cá. Seu pai era farmacêutico? Bem provável. Aí o que acontece? Morávamos lá em Rio Largo. Minha mãe é da cidade de Rio Largo, eu sou natural de Rio Largo. E assim, quando nasci na Cruz Vermelha, e quando a minha mãe foi visitar minha avó, aí tinha uma vizinha lá e foi ela que colocou o bendito desse nome, Rony Exxon, lá do interior. Eu digo, meu Deus do céu. Mas assim, eu gosto muito do nome Rony Exxon, gosto muito. Paulo. É diferente, né? É diferente. E marcante, né? Eu acho que existe poucos no... Eu não conheço nenhum Rony Exxon. Nem remédio desse nome eu conheço. Nem remédio. Também. Mas me conta como foi a tua infância, assim. Você já disse que nasceu em Rio Largo. Rio Largo, isso. Então, pai, mãe, como foram esses primeiros passos do menino Rony Exxon? Isso. Eu nasci em Rio Largo, na Cruz Vermelha. Meu pai trabalhava numa usina. Cruz Vermelha Vermelha é o hospital. O hospital. Você fala Cruz Vermelha, eu já estou pensando na Cruz Vermelha aqui de Mangabeiras, né, que é a entidade internacional. Isso, mas lá é um hospital ligado... Ligado à Cruz Vermelha, isso. Aí minha mãe foi para Rio Largo visitar meus avós e terminei nascendo lá. E assim, quando chegava final de ano, todos os anos nós íamos lá para Rio Largo. E assim, a minha infância todinha foi Rio Largo, São Miguel dos Campos, Rio Largo, São Miguel dos Campos. Eu cresci nessas duas cidades, que foi uma das cidades que mais me influenciaram a minha vida toda. Geralmente, como eu ia sempre no Natal, lá para Rio Largo, eu sempre vi o foguedo, foi quando eu me apaixonei pelos foguedos. Então, minha mãe é da Assembleia de Deus, meu pai também, a maioria da grande minha família, toda voltada a essa questão evangélica. E assim, minha formação todinha foi ligada mais a essa questão do evangelismo. Era ter pai, mãe, que é pastor, e assim foi todo o processo. E não tinha nada a ver com essa questão cultural, para você ter ideia. Que assim, minha mãe sempre dizia, meu filho, essas coisas não é de Deus, porque como é tudo voltado para a matriz afro, e eu me apaixonava mais por essa questão de matriz afro, tipo, apaixonado pelo guerreiro. E eu fui crescendo vendo o guerreiro dançar. Pra você ter ideia, a minha mãe ia para a Assembleia, eu pegava, descia a ladeira que dava na estação onde tinha a apresentação do guerreiro. Que quando eu chegava lá na casa da minha avó, a maior que eu gostava muito justamente de descer lá perto da estação para ver o guerreiro dançar. E fui me apaixonando por aquilo. E minha vida todinha foi voltada a essa questão dos foguedos. Aí fui crescendo, aí estudei. Aí, dentro do processo... Estudou aonde, Rony? As primeiras letras? Isso, em São Miguel dos Campos, de formação, fui me formando lá. Posteriormente, fiz administração na UFAL. Aí me formei em administração. Aí depois, quando eu fui para São Paulo, fui fazer Morumbi AMB, que eu queria fazer moda. Aí fui fazer moda, aí como era muito desgastante essa questão de estudar, trabalhar, ficou muito pesado, eu voltei para Alagoas, aí ingressei novamente na UFAL no curso de arquitetura, aí abriu moda na reitoria, aí eu larguei a arquitetura e fui fazer moda. Aí comecei a fazer moda, aí terminei e agora eu estou no curso voltei de novo para arquitetura e urbanismo, porque eu fui jubilado pela UFAL, né? Aí peguei essas notas e estou concluindo agora arquitetura e urbanismo. Que maravilha! Então, o seu destino primeiro era... Administração. Isso. E depois o design de moda, né? Design de moda. Você ainda faz isso como profissão, como... Eu trabalhei por muitos anos aqui no comércio, muitos anos, Paulo. Passei quase 9 anos trabalhando, fui o último estilista da Narciso. Fazendo vitrine? Fazendo vitrine, fazia vitrinismo, já dei aula de vitrine na UFAL, fui como aluno, depois voltei como professor na UFAL. E assim, passei minha vida toda sempre nesse mundo.
estudando, trabalhando, sai de uma profissão, entrando em outra e adentrando nesses processos. Mas muito bom. Quais os desafios assim que você encontrou? Porque sair daqui de uma cidade no interior, moda é uma coisa até um certo tempo, né? Hoje é que tem algumas perspectivas de moda mais populares, né? Algumas visões mais populares, mas sempre foi uma coisa muito elitista e para um público muito seleto. Então, um menino, um jovem, sair daqui de Alagoas para São Paulo para estudar moda, né? Para mexer com moda. Como é que você foi recebido por ser nordestino? Outra coisa, o nordestino, né, que não é muito natural, não era, né? Hoje já temos grandes estilistas nordestinos, a nossa querida Vera Arruda, que nos deixou, mas Marta e tantos outros, Rogério, tantos outros, Fernando Perdigão, tantos outros que fazem moda e que tem expressão, a Ana Maia Nobre, que muita gente que faz moda e que tem expressão nacional, mas há um certo tempo não existia. Então, como foi trabalhar nesse universo, né, da moda, estudar e trabalhar nesse universo? Então, Paulo, eu sempre tinha esse desejo de estudar moda. Aqui não tinha, em Alagoas. Quando eu fui para São Paulo, a primeira já tinha na cabeça que iria fazer moda. Aí fui fazer a seleção, passei e comecei a estudar. Como você mesmo falou, é muito elitista essa questão de trabalhar com moda, porque é um curso muito caro. E às vezes, tipo, a minha mãe professora, meu pai metalúrgico, para você, na verdade, adentrar dentro de um processo desse, se torna muito caro e muito inviável. Mas como era um desejo que eu tinha, para você ter ideia, eu trabalhava durante o dia no ateliê e voltava à noite para estudar. E isso eu já tinha meu primeiro filho. E era muito cansativo, porque tinha que dar conta, as contas, são várias situações que termina a gente adentrando. E a gente não consegue fazer da melhor maneira possível, porque se fosse só para estudar, a gente teria um retorno maior. Mas como eu tinha que estudar e trabalhar, eu não consegui concluir lá em São Paulo, porque lá a vida é muito mais corrida do que aqui. Aí foi por isso a questão de eu retornar a Alagoas e voltar para aqui novamente, para voltar a estudar e fazer as minhas coisas aqui no estado mesmo. Você aparenta muito jovem, então, e quando você conta esse percurso todo, a gente pensa que é um homem já de seus 40, 50, 60 anos, quase com um Paulo Poeta, todos os anos. E você fala do primeiro filho, mas eu soube que você já havia me dito que tem 5 filhos. Como é que nesse intermédio todo você ainda faz 5 meninos, como diz a história? Tem que dar essa receita, porque tem nego aí que vai para aquela inseminação artificial, não precisa não. Qualquer coisa, fale com o Rony Exxon aqui, que ele dá a receita. O que é comer tutano, milho, feijão de corda, como é que é para ficar forte desse jeito? Filho, toda vez que eu voltava para Alagoas, eu fazia um filho. Era um caso sério. Alagoas tem uma coisa assim que me traz de volta para cá e firmar minhas raízes aqui. Realmente tenho 5 filhos. Eu tenho uma menina, que é a Rose Stephanie, que tem 23 anos, que agora está grávida e você vô. Nossa, você tem 23 anos? Não, eu tenho 29 anos. A menina tem 23 anos, a minha menina mais nova. Olha, a minha menina mais velha. Aí eu tenho o meu menino, que é o Júnior, que ele tem 22. Eu tenho o Rojoevi, que tem 14, já fazer 15. Tem o Kaká, que tem 9, agora já fez 10. E tem o Nicolas, que é o meu menor, que tem 4 anos, vai fazer 5. Nossa. É muito menino, é muito menino. É um time de futebol. E veja, isso é legal, né? Lhe traz felicidade, mas também traz complicações, né? Porque para o trabalho, né, a responsabilidade que é criar esses filhos todos, então isso lhe traz... e como é que você conciliou isso? Você hoje é casado? Você... Não, hoje eu não estou casado. Eu fui casado há 11 anos, hoje eu não estou mais casado, mas é como falei, é muita correria. As pessoas dizem assim, Rony, você não para, mas é justamente por causa disso. Você entendendo essa minha dinâmica, você percebe porque eu nunca paro. Porque a gente tem que estar sempre trabalhando, sabe? A questão dos processos, porque a gente tem que ser autoprodutivo, porque tem que estar correndo do lado, fazendo uma coisa, fazendo outra, literalmente para manter e se organizar dentro desse meio tempo, para dar atenção, para estar sempre perto, para cuidar. Porque meus 2 meninos, os mais
mais velhos já estão na faculdade, e tem os outros menores que estão se encaminhando para fazer, e a gente tem como... sempre eu digo, uma coisa que minha mãe sempre fez por mim foi na questão da educação. Eu não nasci rico, mas porém meu pai e minha mãe me deu uma boa educação. Para tudo, sempre é voltado para a educação. Então eu tento o máximo ficar perto deles 5 para principalmente encaminhar eles no caminho, porque o que eu sou hoje veio através da educação. Porque se não fosse a educação que meus pais tivessem me dado, e principalmente insistido tanto nessa questão de estudar, correr atrás, porque você sabe que no país que nós vivemos hoje, se nós não estudarmos, não buscarmos a criar sempre mais oportunidades, essas oportunidades não vão aparecer. Então, sempre eu tive isso na cabeça, a questão da educação. Então, a educação me abre portas. Então, da mesma forma, eu tenho que passar isso para os meus filhos, que é um dos maiores legados que nós temos, justamente, é esse. É verdade, é verdade. Agora eu queria deixar um pouco a moda, né, de lado, e a arquitetura, a gente vai falar depois também, mas para ingressar no que eu acho que é a sua atividade principal de artista, né, o seu veio artístico, que são as esculturas, as telas, não é? Então, quando é que você desperta para botar isso, pega esse viés, né? Você disse que lá atrás foi a observação dos folguedos. Então, mas quando você traduz isso manualmente, como você consegue essa habilidade, né, para trabalhar as peças que você trabalha hoje, a arte que você faz hoje? Quando é que isso surge na sua vida como você dizendo assim, eu quero fazer isso? Pronto. Desde criança, Paulo, eu sempre desenhava muito. Toda vez, assim, eu tenho hiperatividade, e uma das formas de ficar... Tenho hiperatividade. Nem deu para notar, viu? Nem dá para notar. Mas tenho. Aí uma das formas, como terapia, era justamente ficar no desenho, porque eu nunca ficava parado, e isso eu ficava desenhando o tempo todinho. Então, se eu estava na aula, quando terminava, eu estava desenhando. Estava o tempo todinho desenhando e pintando, desenhando, pintando, desenhando, pintando. Eu nunca paro de desenhar e pintar. Aí assim, fui crescendo, aí como eu falei pra você, quando eu via o Guerreiro, eu chegava em casa e desenhava todas as roupas do Guerreiro. Eu sempre ficava observando, esse processo de observar vem desde a infância, dessa questão de construir, pra você ter ideia, eu fazia todos os desenhos e montava o foguete todinho com todos os desenhos, pra você ter ideia. Aí ficava sempre nessa brincadeira, e depois a brincadeira terminou virando profissão. Aí a questão do despertar mesmo foi, eu acho que eu tinha mais ou menos 14 anos, que fiz a minha primeira exposição. Aí a gente foi lá na cidade mesmo, a gente começou a fazer lá da escola, aí começamos a montar e fizemos uma exposição. Dali eu já sabia o que eu queria. Aí a gente começou a trabalhar em cima disso aí foi fazendo uma coisa, pegando outra, e foi quando eu conheci assim, os primeiros artistas que vieram me influenciar para o resto da minha vida, que foi justamente o Aquiles, que foi o meu primeiro mestre. O Aquiles Escobar, para mim, ele abriu portas, porque foi através das oficinas dele, fiz várias oficinas com ele, saía do interior, às vezes ia para a UFAL, descia no ateliê e ficava a tarde toda no ateliê aprendendo com ele. Que ficava ali no mercado do Jaraguá. Por trás do mercado do Jaraguá, no tendão do Aquiles. Muito amigo também, o Aquiles, no outro programa que eu tenho, que é o Alagoas Arte e Cultura, ele desenhou muitas camisas para mim, fez muitos figurinos que ele fazia com propriedade, colando botões, colando pedrinhas e tal. Eu tenho essas camisas até hoje, mais de 10. Pronto, se você observar o traço do meu desenho e várias coisas que eu faço, tanto manual, assim, eu acho que no processo construtivo tem muito do Aquiles. Tudo tá, em várias situações que tem um Aquiles presente. Como eu sempre digo, o Aquiles, quando eu comecei a escrever o livro, eu fiz a última exposição que ele participou junto comigo, foi lá no Parque Shopping. Ele fez todo um processo da biografia, fez um monte de coisa, e a gente sempre trabalhava muito bem junto. Aquiles sempre tinha essa questão de troca, ele me dava muito, Rony, não vai por esse caminho aqui, tem que tomar cuidado com isso aqui. Ele sempre teve essa preocupação. É a questão de cuidar, porque imagina só, eu venho da zona da mata, um menino do interior, depois de repente você adentra dentro de alguns profissionais, aqui você começa a desbancar, você começa a fazer várias situações onde tem grandes que já estão aqui. E para você adentrar nesse mercado é muito complicado. E terminou vindo do interior para cá, adentrei no começo, nesse processo construtivo. Foi no tempo do Dr. Oswaldo, que era secretário de Cultura naquele tempo, e foi quando eu comecei, o Estado começou a me conhecer. Antigamente o interior me conhecia, mas o Estado não me conhecia.
Aí, a partir quando o doutor Oswaldo era secretário de Cultura aqui do Estado, ele abriu portas para mim, porque começamos a conhecer o processo de cultura, teve as conferências municipais e estaduais, e daí então a gente começou a fazer essas trocas, e eu participava de tudo. Então, o que tinha de movimentações culturais, eu comecei a participar. E daí então, automaticamente veio pessoas entrando, e aí foi influenciando justamente o meu trabalho. Aí primeiro veio Aquiles, depois veio o Salles Tenório, porque eu estudei aqui no Centro de Belas Artes, e depois veio a Vânia Oliveira, que também conheci no Centro de Belas Artes. Então, esses foram os 3 que influenciaram todo o meu trabalho. Daí então, os 3 me acompanharam até os dias atuais, vendo nem menos o nosso saudoso Aquiles. Teve bons professores, né? Bons mestres. Graças a Deus. Uma curiosidade aqui da nossa entrevista, você falou que vive escrevendo, sempre desenhando. Você não solta a caneta. Não, mas você pode observar, eu estou com uma chave. Teoricamente não existiria necessidade, mas o seu impulso para o desenho, né, faz com que, isso mesmo, faz com que você tenha sempre eu estou com alguma coisa na mão, porque você sempre está mexendo alguma coisa, sempre eu estou se movimentando, tem que movimentar alguma coisa, ela está, e assim vai. E sempre no desenho. Isso, sempre no desenho, me comunico muito bem com o desenho. Sempre com o desenho. Aí eu acho que essa é uma forma de eu me comunicar com o mundo. A questão das minhas dores, meu sofrimento, minhas angústias, sempre vai passar pelo desenho. A questão dos meus traços sempre vai partir pelo desenho. Eu sempre me comunico muito bem com o mundo através do desenho. E tudo isso acompanhou você nas suas opções. A moda requer muito desenho, né? A construção artística, visual, né, que você faz, requer os croquis, requer né, também quando você trabalha as esculturas, e quando você vai para a tela também requer que você já na prática um desenho, né? Já na prática. Mas vamos falar do livro. Você disse que está escrevendo, não sei se já terminou. Como é que está esse processo do livro? O que é que conta esse livro? Então, Paulo, eu acho que esse livro vai condensar toda a minha vida dentro desse processo construtivo, quem é Rony Edson Kobayevo, e a minha contribuição para o Estado, porque esse livro é o meu primeiro filho, meu primeiro livro. E ele, Paulo, fala muito sobre a questão do Estado e principalmente seus foguedos, que o nome do livro é Mundaú. A gente consegue, nesse livro, fazer toda uma analogia do que é o Estado. Uma dificuldade que eu tinha quando chegava para dar aula, chegava nas escolas públicas, ninguém sabia o que era o guerreiro, ninguém sabia o que era uma taieira. E isso me deixava muito agoniado, porque a gente, dentro do material didático, a gente tenta fazer o máximo. Como já tinha peças, a gente tenta explicar. Mas até mesmo um professor não conhece. E uma coisa que eu sempre digo, como é que eu vou amar uma coisa que eu não conheço? Então, isso é uma forma de eu contribuir para o Estado, principalmente, e pegar toda a experiência que eu tenho e jogar dentro desse livro. Por quê? Eu falo sobre o guerreiro, eu falo de cada personagem de cada guerreiro, eu falo da indumentária, eu falo da musicalidade do guerreiro e, principalmente, falo como é que se desenha esse guerreiro. Cada passo de cada um. Então, quem pegar no livro vai ter a oportunidade de, além de ver as minhas obras, porque vai ter ilustrado com várias obras minhas, tem todos os croquis de cada personagem. Então, o processo de construção para chegar ali, você mostra no livro? Mostro passo a passo, porque se você precisar fazer indumentária de vou pegar um guerreiro, quem é o mestre do guerreiro? A indumentária dele, o que compõe essa indumentária, a musicalidade que tem quando o guerreiro se apresenta, o mestre e cada seu personagem, e a gente fala todo o processo de enredo, como foi construído, a forma que foi criada, como se deu essa questão da construção do Guerreiro das Alagoas. Então o professor que pega, ele é altamente didático, literalmente altamente didático, é voltada mesmo para a educação. Aí assim, dentro dele você vai encontrar, então são todos os fogueiros do estado das Alagoas e vem com a ótica do artista. Então, como eu vejo a questão do foguedo, a forma que ele se desenha e como ele se comporta dentro das manifestações folclóricas aqui do estado de Alagoas. Isso. Você está pretendendo lançar em que período? A boneca do livro ele já está pronto. A pretensão seria lançar agora, na Bienal, agora no mês de agosto, mas só que a gente tem todo um trâmite, porque a gente precisa ver todo como vai ser rodagem, porque tem aquela situação também, Paulo, a questão de finanças, como é que vai ser feito. Aí a gente está aí com uma parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, a Melina que me dá um apoio. Eu sempre digo, se não fosse políticas públicas, Rony Edson não existiria. E vários artistas também, né? As políticas públicas são fundamentais. Fundamentais. Paulo, eu acredito, tipo assim, como eu sempre falei, eu peguei
tive a sorte de encontrar Dr. Oswaldo Veiga, depois quem sucedeu ele foi a Melina. Essas duas pessoas eu tenho que agradecer para o resto da minha vida, porque tanto o Oswaldo como a Melina deu continuidade, eu não vi dificuldade. Imagina só você vir da Zona da Mata e você adentrar dentro de um mercado que é muito complicado se entrar e depois de repente você ser reconhecido. Porque hoje as minhas peças, eu não consigo produzir tanto porque eu não tenho condições de produzir tanto, mas tudo que eu produzo eu vendo. Então, mas isso cabe justamente, quando vai chegando no mês de agosto, a primeira coisa, eles me convidam para fazer a exposição, todo ano, um ano todinho, a Secretaria de Cultura sempre em contato, a questão do olhar, o cuidado que a Secretaria de Cultura do Estado tem com o artista, a questão da devolutiva, eu nunca fiquei sem a devolutiva, para você ter ideia. Então, todos os projetos que eu tive na minha vida, nunca ficou despercebido pela Secretaria. Então, todas as políticas públicas que aconteceram lá, eu fui beneficiado. Como eu sempre digo, política boa é quando chega na minha casa. E essas sempre chegaram. Então, fui muito privilegiado pelo Estado com essas questões de políticas públicas voltadas. A questão dos editais, que foram muito importantes de fomento, principalmente para montar as exposições, que são as exposições temporárias. Então, todo ano eu faço exposições por causa dessas políticas públicas. Então, o bloquinho de carnaval que nós montamos, que é a questão da Alaúça, tem as políticas públicas que vai lá e fomenta. Todas as ações que é feita na Zona da Mata, que tem o Roniec Socobaia envolvido, tem políticas públicas voltadas do Estado das Alagoas. Sem políticas públicas não acontece nada, né? Porque a indústria cultural, né, da grande mídia, ela leva para um canto, né, que não dá privilégio a esses outros, a cultura popular. Então, se não houver quem abrace a cultura popular, né, então, muito legal que isso tenha esse depoimento seu, né, para que os governantes, cada vez mais, municipais, estaduais, cada vez mais aprofundem essas políticas públicas. A gente está aí às portas da Lei Paulo Gustavo, né, que vai disponibilizar recursos vultuosos para isso, né? Depois vem a Lei Aldir Blanc II, né, que também... Então, a cultura parece que ganha agora um olhar generoso por parte dos governantes em âmbito estadual e federal, e creio que vai contaminar também os municípios para que isso chegue a um bom termo. A gente vai rodar vai exibir aqui umas fotos e imagens para que a gente ilustre um pouco essa nossa conversa. Eu vou pedir ao nosso diretor aí, olha, já temos a primeira. Isso é telas, né? São telas suas. Isso. Essa está bem claro aí, o guerreiro como a inspiração principal, né? Isso. Aí é uma coisa mais abstrata, né? Abstrata. Mas sempre tem um guerreiro. Ó, a questão dos traços. Volta, por favor, que... Olha... Aquela primeira imagem foi uma imagem que foi dos Correios, que eles pediram para fazer uma ilustração para virar os selos dos Correios. Aí foi feita, que foi a primeira imagem. Essa daí foi para uma exposição. Essa obra está com o... Não me lembro, não... Eu acho que... Não, essa obra daí está com um fotógrafo, que é o Pablo de Lucas. Pablo de Lucas que está com essa imagem daí. Foi pro Vamos para a próxima. Essa aí, o Coração Valente, isso aí foi também de uma exposição. Vamos lá. Essa aí é a mãe do guerreiro. Tem ali o Mateus e tem uma rainha do guerreiro. Olha essa aí é aqui. a Casa da Cultura, com as taieiras, que é do município de São Miguel dos Campos. A taieira Naida Albertina, que tem Nossa Senhora do Rosário dos Homens Preto e São Benedito como padroeiro. Aí tem o Pastoril do lado e a Baiana dos Homens do outro, que são os folguedos lá do município de São Miguel dos Campos. E aí está a Casa da Cultura. E essa peça daí foi feita quando eu era diretor da Casa da Cultura, lá no município. Aí outra peça de exposição. Aí o Mateus. Essa aqui é uma escultura, essa aqui. Essa é a escultura? Essa é a escultura. Essa daqui tá com a Perolina Lira, lá da secretaria, essa daqui.
Outra escultura. Escultura também. As esculturas é interessante que você coloca elas, elas ficam em invólucros de vidro normalmente, né? Que dão uma perenidade, né? Que fazem com que a peça, porque normalmente o material que é trabalhado, às vezes é bonito, a gente acha bonito, mas com o tempo ele pode se desgastar. E uma coisa interessante do seu trabalho é que você sempre protege ele. Isso, porque eu tento, Paulo, fazer uma réplica do próprio folguedo. E eu trabalho com os materiais que é usado na confecção. Então, se eu vou trabalhar com os paetê, com os ajofres, automaticamente com o tempo ele termina se desgastando. Quando eu coloco ele dentro do vidro, ele, além de proteger, ele dá uma durabilidade bem maior à peça. E até mesmo para enriquecer a peça mesmo. E dá uma imponência, no trabalho. Mas principalmente para durar mais a peça, porque assim, você tem a questão do toque. Porque às vezes você sempre quer tocar a peça. E às vezes toda vez que você deixa ela digital, com o tempo, vai criando um fungozinho, vai criando, de repente vai se desgastando a peça. E quando está no vidro, você só vai tocar no vidro, não tem problema nenhum com a peça, e ela vai perdurar. Todas as peças eu coloco dentro do vidro para proteger elas. Vamos ver mais fotos aí do que o Rony. Outro guerreiro, esse guerreiro daqui é aquele que está na Secretaria do Estado. Lindo. De entrada. É escultura também. Esse aqui é escultura. Esse aqui é o Matheus. Esse daí eu acho que a Perolina ali, que também é uma das pessoas que mais me incentiva no Estado. A nossa querida Perolina. Ela tem, eu acho que a maior coleção de Matheus está com a Perolina. Tem muito Matheus da Perolina meu, muitos. Esse aqui é um Matheus de 4 faces, que ele tem as 4 faces. Esse aí, muito bonito esse trabalho. Vamos lá. Esse aqui é outro Matheus. Eu sou apaixonado por Matheus. Agora a gente percebe aí, não é? Os recortes. Os recortes e sobretudo, a sua visão diferente não, que se aproxima da realidade, que tem a realidade, né, como sua inspiração, mas o seu traço aí, né? A sua visão do Matheus. Isso é que eu acho legal na sua arte, às vezes, que você não se limita a só, que já seria bastante, só a réplica, mas você dá o seu contexto, né, a sua visão. Né? Vamos lá, vamos ver mais fotos, tá legal isso aí. Essa é a rainha do guerreiro. Como você percebe, a maioria, todo o meu trabalho é voltado para a cultura do Estado. Então você nunca vai ver uma peça assim aleatória. Todas as peças que eu faço é voltada para a questão das manifestações folclóricas do Estado. Toda ela. Essa daí foi uma exposição que teve lá na Casa da Cultura. Aí as sereias, eu gosto muito dessa questão mitológica. As sereias, os seres encantados, os encantados da cultura. Ela de novo. Essas são esse aí fala um pouco, né? Você já falou um pouco, mas esse é o nosso grande artista Aquiles. Né? Aquiles foi uma figura referencial em Alagoas. Né? Então fala um pouco do que o Aquiles representou, não só para você, mas para a cultura do Estado. Né? E aqui, com esse seu depoimento, a gente presta uma homenagem a ele também. Então, Paulo, nessa questão de construção, dessa questão do Rony Edson como artista, se deu muito a questão do Aquiles. O Aquiles deu uma contribuição gigante, principalmente despertando em mim essa questão do folguedo e das manifestações folclóricas do Estado. Então, quando eu conheci o Aquiles, era um tempo que eu andava muito com o Siloé de Amorim. Eu sempre frequentava as festas do Siloé. E nessas festas terminei conhecendo o Aquiles e comecei a frequentar o ateliê dele. Era uma coisa só, às vezes de brincadeira, ia lá para o ateliê para mexer nas peças, e por fim terminou me apaixonando por esse universo da cultura popular. Foi ele que introduziu em mim essa questão do universo da cultura popular. Eu já tinha essa veia de gostar dos folguedos, mas eu era muito apaixonado pelo guerreiro. Mas eu não tinha essa questão, essa visão do Estado, sabe, por completo, em sua maturidade. Então, eu não sabia que tinha tantos dos folguedos. E foi o Aquiles, na verdade, que despertou. Então, os desenhos começaram a mudar a partir da visão do Aquiles. Então, eu estava lá desenhando, o Aquiles falou: Rony, faz um risco desse aqui. Várias vezes eu riscava a tela para o Aquiles. Muitas das coisas a gente fazia construção. Eu sempre tive muita habilidade com as mãos para fazer as esculturas. Aí eu sempre falava: Rony, dá para fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. A construção dos palitinhos, que nós criamos a questão dos palitos para construir os bonecos. Aí faria uma coisa, fazia outra. E aí então foi uma oficina que levou muitos anos.
de aprendizado. Isso para você, mas para as outras pessoas, porque o Aquiles, esse conhecimento, ele era muito generoso. Foi assim com você, e eu percebia que ele sempre estava cercado e sempre tinha essa presença dele na orientação para outros artistas. Para outros artistas, porque ele tinha a oficina tinha mais ou menos, eram 8 pessoas que ficavam no ateliê junto com ele, que eram os meninos que trabalhavam junto com ele, e fora os outros artistas que iam lá para absorver também esse conhecimento dele. Ele sempre foi muito generoso, entendeu? Todo mundo que chegava na casa do Aquiles, essa questão, o processo criativo dele era gigante, o conhecimento dele era gigante. Então, o Aquiles, ele, assim, ultrapassava qualquer tipo de situações, porque, assim, ele sempre foi muito dado com a sociedade, no processo construtivo, e fora as exposições dele, que sempre deixava a gente participar do processo curatorial, que era muito importante, que foi onde eu absorvi muita coisa, participando da construção, as instalações que ele fazia, sempre pedia para a gente participar junto com ele, e ali, então, ele ia passando o conhecimento dele. E isso, por todo o processo que eu passei com o Aquiles, sempre foi assim. Então, para o estado das Alagoas, eu acho, em cada ponto do estado tem um dedinho também do Aquiles. Além disso, ele era muito questionador, né? Digamos assim, não se vendia. Não. Né? A arte dele era sagrada, e ele não abria um milímetro, né, para fazer concessões, digamos assim. Ele era muito fiel ao que ele tinha uma linguagem muito própria, Paulo. Ele tinha uma linguagem própria. E assim, era a identidade do Aquiles. O Aquiles, como você me diz, ele era muito arengueiro. Você me diz, aquilo não chegava, arengava. Eu digo, não, mas era a questão do mundo dele. Entendeu? Só você compreendendo o artista que você vai saber suas dificuldades. Porque você tem ideia, o Aquiles passou a vida dele todinha, ele queria ser patrimônio vivo cultural do estado das Alagoas, e assim, muitas das vezes tentava, e ficava revoltado, e assim, mas dentro do processo construtivo dele foi isso, entendeu? Então, ele passou uma vida inteira brigando pela cultura do estado das Alagoas, então, e firmando isso dentro do seu trabalho. E assim, eu tenho muita honra de dizer que ele foi meu mestre, porque tudo que eu faço hoje tem um pedaço do Aquiles ali, e uma forma de manter ele vivo. Então, as pessoas que conheceram o Aquiles, que vê meu trabalho, vê o traço do Aquiles também no meu trabalho. E isso é muito uma coisa que, assim, que me deixa muito satisfeito, porque eu consigo, na verdade, transmitir para as pessoas aquilo que ele passou para mim. E isso eu vou perdurar para o resto dos meus dias. Ele lidava muito com as máscaras. Isso. Carnavalescas. Você também tem esse viés quando chega perto do carnaval, você trabalha as máscaras, né? Eu mesmo fui várias vezes lá, ele fez várias para mim. Paulo, vamos fazer uma. Eu ia lá, aquele processo de molde, né, que ele fazia com gesso, se eu não me engano. Com gesso e argila. E argila. Né? Que a gente fazia papietagem que era cola-papel, que fazia o moldes e automaticamente ia colando cola-papel para fazer a construção da máscara. E quando era isso, era o molde de gesso, porque o gesso termina absorvendo e a gente consegue secar mais rápido. Mas fizemos muita máscara junto, muitas máscaras. Na Casa de Cultura mesmo de São Miguel tem várias máscaras feitas. E tem várias máscaras também feitas pelo próprio Aquiles, que o Aquiles doou muitas peças para o Museu Fernando Lopes. Muitas peças do Aquiles tem lá, foram doadas. O que é feito hoje do acervo dele? O que, quando ele faleceu, deixou um acervo, né, na casa, existia obras dele. Isso. O que é feito hoje dessas? Paulo. Porque eu não sei se ele ele não teve herdeiros, não teve. Então, essas peças hoje ficaram para alguma instituição. Paulo, sinceramente, eu não sei o que foi feito com as peças do Aquiles. O que o Estado já tinha absorvido é o que está lá. Mas as peças que tinha na casa do Aquiles, não sei a procedência depois do falecimento dele, eu não tenho ideia. É bom ver depois isso, né? Porque é a memória, né? A memória visual, artística alagoana. Vamos ver mais foto, tem mais foto aí. Outro monstro sagrado das nossas artes visuais, Salles. Né? O Salles entrou na minha vida quando eu adentrei no curso de Belas Artes, comecei com o Salles. Aí, assim, o Salles foi depois desse processo de pintura, com o conhecimento das tintas, tudo que você imaginar que aprendi. Porque, assim, um conhecimento era um conhecimento empírico, que eu tinha ali que nunca estudei essa questão da arte. Com o Salles foi essa situação de adentrar mesmo nessa questão da construção, a proporção áurea, conhecer os traços, desenho, reconhecer o meu desenho, meus traços, começou com o Salles. E na arte, no seu estágio maior, acadêmico também, que ele conhece. Ele tem um conhecimento muito vasto, Salles. Vamos mais foto. Aqui é que é
Pronto. Outra mestra. Outra Você mestra, falou dos isso. 3 mestres, ó, Isso. agora nós estamos na terceira mestre. Aí nosso patrimônio vivo cultural do Estado, Vânia Oliveira. Se você A observa... rainha dos chapéus do guerreiro, Rainha né? do chapéu do guerreiro. Tudo tem que ter o guerreiro envolvido no meio. Verdade. A Vânia entrou na minha vida também lá no Centro de Belas Artes. E se você perceber, como eu digo, cada um tem um pouco dos traços, a maioria das minhas obras, elas são feitas de garrafa reciclada. Se você perceber, aquele guerreiro dali é feito de uma garrafa de vinho. Então, a maioria, quando você vê ele mais alongado, eu utilizo geralmente esse material para produzir as peças. Então, ali é cerâmica, que é a cerâmica crua feita com papietagem argila crua. Então, eu consigo fazer todo o processo de construção em cima desse material. E eu consigo reciclar ele todinho. Tanto um como o outro foi feito com materiais reciclados. Agora, só que esse material reciclado, a gente dá uma ressignificância a ele. E o valor é um absurdo, porque tipo assim, você E um tratamento também, né? Justamente. Aí a gente consegue, tipo, foram projetos que nós tínhamos, que é a Lagoa Mundo, e desenvolvemos essas peças, que participou de uma semana de artes e de artesanato que teve aqui no Memorial República, essas peças aí. Maravilha. Aí são as minhas rainhas. Eita, rapaz, turma danada. A primeira ali é minha. Vamos voltar lá. Pai. Minha irmã Taqueline, quando tudo tem nome de remédio, né? Minha irmã Taqueline, minha irmã Tegline e minha mãe Thelma. Eita, povo bonito, Thelma. Danado. Vamos lá. Esse aí é o meu pai Rinaldo, metalúrgico, hoje aposentado. E é pastor também. Isso também. Aí é minha mãe, ela que me acompanha nessa jornada aí. Minha mãe é minha rainha, Paulo. Ela que me dá tudo que você imaginar. Esses são os meus filhos, esse é o Caleb. Esse aí é o Rojoivi, meu de 14. Esse aí é o Nicolas, meu mais novo. Essa é a Rose Stephanie, que está a mamãe agora, minha mais velha. Que vai lhe dar um neto. Que vai me dar um neto. E esse aí é o Júnior, o meu de 21. Que maravilha. Aí são os projetos sociais dentro das favelas. Isso é importante. Aí eu acho que, por isso que eu disse aquela veia do Aquiles. O Aquiles tinha muito isso, de adentrar dentro das comunidades para fazer esse trabalho social voltado para a cultura. Então, isso aí é uma favela que se chama Santa Brígida, lá no município. E aí, se você olhar do lado de amarelo ali, está a Érica Matias e ali está o Rafael Sartre, que são meu braço e minhas mãos. Que eu digo, a gente tem amigos nessa vida porque, sabe, fundamenta todo o resto. Érica Matias é poetisa. Era uma pessoa assim de uma excelência que entrou na minha vida. Ela que são vários trabalhos junto com essa. Você vai ver muitos trabalhos meus junto com a Érica Matias. Ela que faz essas viagens, nós já fizemos todo o Mercosul junto com ela. Uma menina assim maravilhosa. Aí o Pastor de Recordar e Viver, que eu já dancei nele, que eu era sempre o... Tá ali. Sempre o pastor. Não, eu era o São José. É? Era o São José do pastoril. Eu não me lembro. Isso é o presépio. Isso é não é? Não, aí é o pastoril, não tem o presépio. Esse não tem o presépio. Mas eu me lembro que no pastoril é uma das peças. O pastor. Isso não, aí porque na verdade assim, quando tinha presépio, tinha São José, tinha... Isso, porque assim, dentro da construção foi perdendo várias coisas, principalmente alguns personagens. Por isso a questão do livro. Dentro do livro tem vários personagens que já foram extintos dentro do Folguedo. E assim, aí eu fui resgatado essa questão da musicologia dele, a questão da indumentária, para que no futuro, se alguém queira resgatar cada personagem desse, tipo o Guerreiro, em cada cidade tem um personagem diferente, para você ter ideia. Então, que foram introduzidos dentro do Folguedo. Tipo, na capital tinha alguns, e quando chega no interior, para você ter ideia, tinha outros. Tipo, lá em Boca da Mata tinha um javali, que eu nunca imaginava que tinha o personagem javali dentro. Tem o Mata-Mosquito, tem vários outros que adentram, porque assim, o Guerreiro é o mais rico de todos, que mais tem personagens. E aí o livro justamente adentra para as pessoas começarem a redescobrir o Guerreiro e começar a fomentar essas ações através do livro. Rony, dizem que também o boi, né, principalmente aquele que era o mais famoso lá para a banda de Norte, Japaratinga ou era Maragogi, tem 70 personagens, por exemplo, o Jaraguá, né, que não usam hoje mais. Não usam mais. É justamente isso. Vai se perdendo. Está se perdendo. E a questão do livro é justamente isso, resgatar e principalmente assim, fomentar essas ações que assim, com o longo do tempo, e é muito difícil hoje, tipo, uma criança querer adentrar dentro dessa questão de manifestações populares. Então, se não tiver esses mestres, a gente não estiver fomentando de alguma forma,
com o passar do tempo nós vamos perder, porque cada vez mais nós vamos perdendo nossos mestres e com isso a cultura está se perdendo. Então, uma das formas assim, da minha pessoa contribuir como artista é justamente fomentar com os meus desenhos, com os meus livros, e tudo mais que eu venho fazendo justamente para fomentar essas ações, para que não venha se perder com o tempo. E assim vai. E esse trabalho que você faz aí, por exemplo, nas comunidades, isso produz novos artistas? Isso, justo. Você já viu assim, porque o legal é quando você vê acontecendo, você já vê crianças ou jovens que você já pode dizer assim, não, esse aqui vai, ou já é. Né? Como o trabalho que você faz, eu tive entrevistando aqui também o João das Alagoas, ele tem muito isso, a generosidade de dividir o conhecimento dele com outras pessoas, com os demais. Então, o que o João faz lá na capela é uma verdadeira oficina que criou grandes artistas, como a Sil, né? que vai para o mundo inteiro hoje, né? Aquele miniaturista que tem lá, que eu esqueci o nome, eu acho que é Ivanildo. Cláudio. Né? Que é muito bom, que também vai para o mundo todo. Lá no seu trabalho, você já vê despontar assim também pessoas que você pode dizer assim, esses vão continuar a obra, como diz a história. Então, Paulo, a gente tenta dar essa continuidade. Hoje eu estou na presidência da Associação Mundo das Artes e a gente trabalha justamente através fomentando os fogueiros dentro dessas comunidades. Então nós temos pastoril, nós temos o coco de roda, nós estamos tentando levar de uma forma lúdica para essas crianças conseguir absorver a questão do fogueiro. Então nós fazemos contação de história, falando sobre os fogueiros. A gente tem assim, a Secretaria de Educação do município de São Miguel dos Campos, ela abre muitas portas. Hoje, exclusivamente, nós temos duas empresas, que é a Fábrica de Cimento, que é a Intercemit, que fomenta todas as ações que nós fazemos. Então, tudo que nós precisamos, tipo materiais didáticos, essa fábrica cimenteira do município. Então, ela, em 2009, ela fomentou uma ação que até hoje nós vemos trabalhando, dando continuidade. Dentro dessa favela nós conseguimos fazer uma mini associação e lá nós temos o Projeto do Barro, que nós fomentamos essas ações onde faz a queima do barro, então as panelas de barro e os objetos que são os figurativos, que tudo voltado para os fogueiros, para você ter ideia. Então é dentro dessa favela. Então essas pessoas pegam o barro que fica bem pertinho desse rio, aí pega esse barro, trata o barro, queima as peças e vende as peças. Para você ter ideia. Então, isso é tudo fomentado pela Associação Mundo das Artes, com parceria com a Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos e Fábrica de Cimento Instituto Intercemit. E é daí que a gente consegue, na verdade, recurso para manter todos os projetos, porque nós temos vários municípios que a gente atende, como Roteiro, Teotônio Vilela, como é o nome daquele? Esqueci o nome do município. Perto de onde? São Miguel, é tudo perto nessa redondeza de São Miguel. Tudo nas redondezas, né? Aí fazemos oficinas e fomentamos. Não conseguimos chegar mais longe porque é questão de logística. Porque, é apenas uma pessoa que está ali e os voluntários. Porque trabalhamos com essa questão do voluntariado. Então, a associação hoje tem um ponto fixo, que é na parte alta da cidade, que nós temos a parte da escola, onde o artesão ele produz as suas peças, e do outro lado tem a loja. Então, ele produz aqui e vende aqui. E tem essa questão de formação. Então, durante um ano, nós capacitamos mais de 200 pessoas lá do município, justamente para trabalhar com essa cultura de subsistência, porque nós não temos muitos empregos. Então, essas pessoas que estão ociosas, principalmente agora depois da pandemia, aumentou muito a nossa demanda. Então, nós damos aula, eles vendem na associação e daí, então, consegue essa renda extra para ajudar no seu sustento. Para quem quiser comprar mesmo, entrar em contato ou ser voluntário, as peças conseguem achar onde? Aqui em Maceió tem algum ponto, né? Que consiga ver essas peças, comprar, adquirir mesmo? Isso. Hoje, antes tinha mais. Hoje, porque essa questão da demanda. Como hoje nós estamos em loja física, essa questão da internet melhorou muito, aí o que acontece? A gente coloca para vender e, assim, tem a loja física lá em São Miguel. Então tem um site. Não. Tem um Instagram, uma coisa. Tem um Instagram. Então divulga. Procura o que no Instagram?
Aí tem a Associação Mundo das Artes. Aí vai lá no Mundo das Artes, lá já tem as peças e você consegue encontrar e já encomendar diretamente para o artista, porque a gente não trabalha com atravessadores. Porque você compra diretamente do artista e ele mesmo consegue fazer todo o seu manejo. Então, se quiser uma peça de Rony Exon Cobaevo, vai lá, só entrar em contato diretamente com ele. Quer uma peça lá do seu Jacinto, procura Jacinto. Me diz aqui, agora você, outra curiosidade, Rony Exon Cobaevo. É do meu bisavô, que é russo. Rapaz, é tudo... É tudo esquisito. Cobaevo. Aí a gente consegue fazer essas peças, e é como eu estou falando, a gente não trabalhar com atravessadores, porque assim, a gente sabe da dificuldade, hoje em dia a gente fazer uma peça e depois chegar outra pessoa e vender para galerias. Às vezes muito mais caro, Muito mais caro. Paulo, a gente já vendeu muito. Mas hoje a gente prefere que não existe esse atravessador, que você fala diretamente com o artista, porque o ganho é bem maior. E a questão de divulgação do seu trabalho, tem todo um processo. E precificar também, porque às vezes o artista popular, principalmente, ele não tem noção da precificação do trabalho dele. Ele às vezes acha que é tão normal o que ele faz, que ele às vezes não sabe botar preço. Mas eu acredito que esse ponto de vista mudou muito, Paulo, né? Porque, como falando, a questão dessas políticas públicas mudou muito a visão. Hoje, se você chega na Ilha do Ferro, antigamente você conseguia comprar peças baratas na Ilha do Ferro. Se você chega na Ilha do Ferro, você não consegue mais fazer isso. A mesma coisa isso... Capela também. Não. Isso, acho que todo o estado da Alagoas... Bordado hoje, de Penedo. Isso. Hoje o artesanato ele é valorizado. É como eu estou falando, hoje nós temos o pré-arte, as meninas do pré-arte trabalham muito bem, então elas adentram todo o estado de Alagoas. Elas conseguem chegar em todos os municípios. Assim, a política pública que foram feita foi muito bem colocada. Esse trabalho feito pela ex-primeira-dama também, a Renata, com aquele feito à mão. Feito à mão. Né? Foi um trabalho muito importante. E foi isso, na verdade, que foi um propulsor para que as coisas viessem a acontecer, principalmente na área da arte, dentro do Estado. Porque hoje o artesão ele é valorizado, hoje ele tem, a maioria dos artesãos hoje tem a carteirinha do PAB, que é a única carteirinha que dá direito, vários benefícios, e principalmente é a única carteira que diz que você é artesão, que assim, que foi através dessas políticas que eles adentrou. Para você ter ideia, lá em São Miguel nós temos 250 pessoas que são associadas à Associação Mundo das Artes, que tem a carteirinha, porque a gente não consegue nem associar mais pessoas, porque a gente tem a questão, quanto mais pessoa associada, tem a questão do direito de uso nas feiras, e a gente não consegue absorver. Então a gente tenta dar o máximo possível, mas dentro das nossas condições. Mas, para você ter ideia, em São Miguel tem muito mais artesão, para você ter ideia, muito mais artesão. E assim, isso acontece nos outros municípios que nós também frequentamos a mesma situação. Então, o feito à mão, ele está em cada município. Então, foi uma política pública que deu certo, e principalmente na questão da valorização. Hoje, uma peça, tipo assim, você pegava uma peça antigamente, você conseguia comprar um valor, as minhas peças, hoje é totalmente diferente. Porque hoje você vê o artesanato como arte, não simplesmente uma coisa que você faz como um passatempo. E ele ocupou shoppings, né? Eu vejo, tem vários shoppings, quase todos daqui, tem sempre uma loja onde existe ali o feito à mão, digamos feito assim. À mão. Aí assim, isso é muito bom porque abre muitas portas para todos os artistas. E hoje, muitas das pessoas, tem gente que hoje sobrevive exclusivamente da sua arte. Que antigamente era muito difícil que isso acontecesse, Paulo, mas hoje, com essas políticas públicas, a gente consegue sobreviver. E a gente tem vários mecanismos, tem o feito à mão mesmo, tem a galeria, você falou na questão da galeria, tinha até esquecido, mas o feito à mão tem uma galeria que é só para os artesãos que tem a carteirinha do PAB. Então, se você quiser peças de São Miguel dos Campos, também tem nessa galeria. Então, se você quer qualquer peça de qualquer pessoa do estado, vai estar lá. E eles dão todo um suporte. A Daniela, que é a Daniela Vasconcelos, que antecedeu a que está agora, ela fez um trabalho muito, assim, foi uma coisa gigante que ela fez, porque é como eu lembro você, aquela questão da devolutiva, a questão do cuidado que você tem com o artesão. E Daniela teve esse cuidado. Eu acho que ela fortaleceu muitas políticas públicas dentro do pré-arte, na direção do pré-arte, e foi muitas situações, porque nós pegamos, quando começou o pré-arte, nós tínhamos Cida e a Sônia, que foram as primeiras de lá, que desde 2006 até 2009, elas fomentaram firmemente, porque você sabe, trabalhar com artesanato é uma coisa assim que, sem recursos para fazer isso, e depois automaticamente ela adentrou ali, junto com o Oswaldo, aí depois veio a primeira dama, e começou a fazer a coisa acontecer. E daí então, todo mundo saiu ganhando com isso, porque teve a valorização, a gente teve um reconhecimento gigante, começou com o Fernando, na Ilha do Ferro,
com o saudoso Fernando, e daí então começou uma coisa atrás da outra, foi uma escadinha. E hoje o patamar do artesanato de Alagoas está em outras situações. Não é a mesma coisa de 8 a 10 anos atrás. Hoje o artesanato ele é reconhecido mundialmente, para você ter ideia. Até eu digo isso, a questão do Janso. Hoje, antigamente, você conseguia comprar uma cadeira do Janso, digamos assim, por 300, 400 reais. Hoje, uma cadeira do Janso, acho que a mais barata que você encontra é 4 mil reais. Para você ter uma visão mais ou menos como é que está funcionando hoje aqui no estado. Rapaz, que bom, né? É muito bom. Que bom. Tem mais fotos aí? Temos mais fotos? Temos, olha lá. Isso é projeto de leitura, como eu sempre falo, a poetisa Érica Matias. Ela era diretora da biblioteca lá do município de São Miguel dos Campos e eu estava como diretor da Casa da Cultura. Aí são vários projetos. Érica, eu conheço a Érica Matias. Poetisa. Érica, poetisa. Aí são vários projetos, como eu falei. Aí, pronto, isso aí é um projeto lá do município, e nós implantamos várias casinhas que são os Ginhos Urbanos, que é um projeto da Érica Matias, que eu sempre está atrelado uma coisa e a outra, sempre todos os projetos sociais que eu estou envolvido, a Érica está do meu lado. Vamos lá para a próxima. Isso aí, no tempo do mês de agosto, eu visito cada escola do município, levando essa questão para os meninos conhecer a questão do foguedo. Aí é dando aula. Ah, maravilha. Isso aí foi um projeto que nós fomos apresentar no Peru, lá em Trujillo, que foi um projeto social que no Brasil foram 15 projetos e 12 foram do município de São Miguel dos Campos. Olha! Aí fomos apresentar, levamos os fogueiros de Alagoas para lá, para isso aí, e ali você vê o projeto do barro, que é o Caminhos do Barro, Identidade, Arte e Economia. Nós fomos implantar a Universidade Nacional de Trujillo, lá do Peru, nos convidou literalmente para fazer uma palestra e para levar o trabalho, para implantar, que foi um dos trabalhos sociais que mais teve notoriedade no Brasil, de mobilização social. Aí eles nos convidaram, foram apresentados os projetos e passamos e fomos premiados aí. Foi muito bacana. A Érica foi junto comigo, né, nessa viagem daí. Foi bem bacana. Aí, Lula Nogueira. Outro artista, Gustavo, Dona Rosa. Mossoró, a Érica Matias e o Zé aí. Ah, rapaz, que maravilha. As movimentações. Aí o Pastoril novamente, ali Perolina Lira. Quero mandar também um beijo para Perolina, que assim tem um cuidado gigante com o pessoal dos foguetes. E é minha chefe lá no Misa. Ela é uma menina maravilhosa. Essa menina é uma pessoa incrível. Aí João Lemos, Pablo de Luca e Érica Matias. Isso aí foi uma premiação do Gente da Gente. Foi uma premiação que teve. Aí minha querida Tereza, minha rainha, e a Érica. Aí foi uma exposição do projeto Caminhos do Barro, esse que eu fui apresentar lá no Peru, que foi lá no MUPA, essa exposição. Que maravilha. Que foi uma exposição que a gente trabalhou com pessoas da periferia, pessoas que tinham um grau de vulnerabilidade social, e nós queríamos implantar a questão do projeto Caminhos do Barro. Aí o que acontece, Paulo? Esse projeto foi um projeto da minha vida, porque esse projeto abriu muitas portas. A gente conseguiu, através do Instituto Intersemite, um recurso para trabalhar a questão do barro dentro do município. Porque antigamente nós tínhamos o seu Miguel, que era um paneleiro lá do município, que sempre vendia as panelas na centenária Feira da Ponte, lá em São Miguel. Ele veio falecendo, teve um monte de filhos, mas nenhum ficou com a cultura do barro. Aí o que acontece? São Miguel, antigamente, a tipologia de lá era o barro. E nós não tínhamos ninguém. Então, quando eu estava à frente da Casa da Cultura, o que acontece? A gente tentou fazer esse resgate, fez um projeto para a fábrica de cimento e o Instituto abraçou a ideia. Aí conseguimos esses recursos e implantamos esse projeto dentro da favela do município de São Miguel dos Campos. Então, as pessoas começam a trabalhar, trabalhar com esse processo de subsistência. Então, ele pega o barro aqui, porque aquele rio São Miguel ali é rico naquela argila gorda, então ele retira o barro daqui e começa a produzir dentro da favela. Então, eu consigo ele gerar uma geração de emprego e renda para aquela comunidade ali, e essas pessoas começaram a produzir cultura dentro da sua própria comunidade, porque é muito difícil lá no município, porque tem algumas situações lá, tipo assim, essa favela Santa Brígida fica muito próximo ao rio, então toda vez quando o rio tem a vazão do rio, automaticamente todo mundo fica desalojado. Então é uma coisa assim horrorosa. E outra, perto dessa favela ainda tem um restaurante, que é o restaurante
da Galinha do Juarez, que é um dos restaurantes mais famosos que nós temos aqui no Juarez, quando tiver Galinha gorda, pirão de mulher parida. Não tenha dúvida, lá com o nosso amigo Juarez, que é assim, que lá... Nosso Fragoso aqui, nosso diretor é que gosta. Pois, né? O governador esses dias esteve lá. Um pirão de mulher parida, né, Fragoso? Bom, com a lapada de cana. Quando tiver lá em São Miguel, pode passar lá. Rapaz, não conhecia. Pois a Galinha do Juarez, que fica numa comunidade que é bem perto dessa favela Santa Brígida, você só subir a ladeirinha já está lá na Galinha do Juarez, que é uma galinha mais famosa. Você colocar lá, procurar a Galinha do Juarez, você vai encontrar. A Nidilim já foi por lá? Tem que levar a Nidilim lá. Eu sei que assim, eu acho que a Nidilim é quem melhor escreve sobre gastronomia hoje. Pois né? Ela precisa conhecer. Eu creio que ela deve conhecer. Porque eu acho que todo o estado conhece a Galinha do Juarez. Até internacionalmente, todo mundo vai comer a Galinha do Juarez, a Galinha de Capoeira de Juarez. Vamos lá, eu vou lá qualquer dia. Eu e Fragoso vamos pegar aqui. Então, aí esses empresários fomentam muitas ações que eu faço dentro do município. Graças a Deus, Paulo, assim, a gente tem muitas portas abertas dentro do município. Pra você ter ideia, o prefeito George Clemente, juntamente com os seus secretários, sempre me deram apoio em tudo que eu queira fazer, sempre me apoiando. Nós temos assistência social com Jaqueline. Mas, Rony, isso é porque dá para sentir que você tem seriedade no que você faz, né? Porque às vezes chega a pessoa e você não sente muita firmeza, né? Você sabe que também tem os desvios, né, de pessoas que têm um desvio de finalidade com o recurso que recebe, mas a gente está vendo aí pelo testemunho, aquela história de matar a cobra e mostrar o pau, pelas fotos, pelo que você mostra, que o seu trabalho tem uma consistência, né? Então, a gente está se aproximando do fim, né? Aqui temos 2 minutos, já me assobiaram aqui no meu ouvido que a gente tem 2 minutos. Eu só queria agradecer, né, essa tua vinda aqui, né, e o teu testemunho e o teu exemplo, né, para que várias outras pessoas é possível trilhar um caminho, e um caminho dentro da arte. Te agradecer e deixar aí para as tuas considerações finais. Paulo, eu que tenho que agradecer, fiquei muito lisonjeado de estar aqui presente, mais uma vez aqui, né? E assim, eu só quero agradecer a todas as pessoas que confiam no meu trabalho, a Fábrica de Cimento do Instituto Intercement, o CDC, que é o Comitê de Desenvolvimento Comunitário, a Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos, em nome do prefeito George Clemente, a secretária Melina, por todas as oportunidades que foi me dado durante todos esses anos, a Secretaria de Estado da Cultura, com todos os seus profissionais, como Perolina, Soraya, Janine, todos aqueles que fazem parte e compõem aquela secretaria, e os empresários que sempre nos ajudaram dentro do município, porque a gente sabe como é difícil manter cultura dentro daqui do estado e fomentar as ações, porque quando a gente vem da Zona da Mata, um município muito pequeno, e assim, são através dessas pessoas que fortalecem o trabalho que é realizado dentro dessas comunidades. Eu só tenho mesmo que agradecer, e agradecer ao Estado das Alagoas por me abraçar sempre e confiar no meu trabalho. É isso. A gente vai ficando por aqui, né? Ficando por aqui com esse personalidade, esperando que vocês assistam às reexibições, né? Um beijo no coração de todos, até um próximo programa.